Então, hoje não é dia de estudo, mas não adianta, né? Porque a gente pega a palavra, e vocês sabem que eu tenho o hábito, eu gosto de pegar o texto assim, esmigalhar. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre uma alegria sem limite, tá? E é muito difícil, às vezes, a gente falar disso no momento que você está triste, que acontecem umas coisas. Então, existe, muitas vezes, acho que até eu já falei aqui, a gente confunde alegria com felicidade. Então, a felicidade não é todos os dias cheio de alegria, né? Então, mas hoje esse texto mexe muito com a minha cabeça, porque é Paulo falando de alegria. E primeiro a gente tem que saber aonde como começou essa história, tá? Paulo, vocês sabem que Paulo, ele perseguia. Como que começou a história da vida de Paulo? Paulo perseguia cristão, tá? Porque ele era tão religioso, ele era tão assim apaixonado para defender a ideia dele, e apareceu um cara dizendo que era Cristo e começou a levar o povo atrás. Ele falou: "Não, essa não. Vou lá matar". E ele conseguiu cartas, autorização para entrar nas casas e levar os cristãos presos para matar, certo? Aí, nesse meio do caminho, ele encontra com Jesus e fala que Jesus apareceu para ele, fala que ele caiu do cavalo, literalmente, e a luz que apareceu foi tão forte que ele ficou cego, e ele ficou dias sem enxergar, diz que tinha escamas no olho dele, e depois nós vamos ver lá para frente, quando ele fala do espinho na carne, pode ser porque ele tinha o olho, por causa dessa queimadura que ele teve nos olhos, o olho dele assim era inflamado, purgava, então diz que as pessoas não gostavam de olhar para ele porque era nojento. Ele tinha uma infecção no olho que foi devido a essa luz que ele viu, tá? Isso é história, porque na Bíblia ele fala assim que, não sei para qual carta, igreja que ele escreve, ele fala: "Eu sei que vocês me amam tanto que se pudesse vocês tirariam os próprios olhos para dar para mim", porque ele tinha problema de vista. A maior parte das cartas dele ele ditava e as pessoas para alguém escrever para ele, porque ele já não tinha problema de visão devido a essa queimadura que ele teve, tá? Mas então o Paulo começou perseguindo cristão. E Jesus chegou e falou para ele: "Paulo, Saulo, Saulo, porque me persegues", né? A gente vai ver essa história lá em Atos. E Jesus falou para ele: "Você vai saber o que é sofrer pelo meu nome". E Paulo foi o maior pregador, gente, o maior abridor de igreja que teve. Paulo ia para tudo quanto é canto. Primeiro ele ficou 3 anos junto com Priscila e Áquila, porque Priscila é que ensinou ele. Então vem dizer que Paulo é machista? Não é não, porque Paulo aprendeu tudo que o princípio do cristianismo, ele aprendeu de Priscila, que era a mulher de Áquila, que eles faziam tendas e Paulo também fazia tendas, então ele ficou hospedado lá, acho que 3 anos, ele ficou quietinho, aprendendo nos pés de Priscila o que era o fundamento do cristianismo, porque quando ele apareceu na jogada, Jesus já tinha morrido, tá? Por isso que ele é chamado de apóstolo fora do tempo, porque ele não conviveu com Jesus, mas Jesus apareceu pessoalmente para ele, tá? Bom, então, sabe, né? Quem faz muito apanha muito, é ou não é? Ô, Cássia, vai dizer para mim que você já não apanhou muito por fazer muito. Eu também. A gente se atropela, né? Eu, por exemplo, eu sempre me atropelei, de vez em quando ganhar as lambadas, assim, do superior, porque, né? E Paulo também apanhou muito, porque fazia muito. Então, se você não quer apanhar muito, fica sentado na sua casa, olhando para o teto. Mas não é a minha característica, nem da Cássia, que a Cássia eu conheço e presenciei as surras que ela ganhou também. É surra benta, né, Cássia? Bom, então, Paulo sofreu muito. E nós sabemos que no final da vida dele, ele já estava velho, e ele ia abrir as igrejas, e depois ele voltava para as igrejas, e ele sempre escrevia carta para essas igrejas, e assim, cada carta trata de um assunto, porque era do que ele presenciou, porque ele conhecia a formação dessas igrejas, certo? Só que quando ele escreve, quando ele está lá, ele voltou para Filipos, o que acontece em Filipos? Ele estava preso. E naquela época, a prisão na cidade de Filipos era no subterrâneo, no esgoto da cidade, tá? Então, corria o esgoto lá e a prisão era lá. Então, ele estava, diz o historiador, acho que é o Joséfo que fala, que Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Coríntios, ele já estava sabendo, sabia que ia morrer, já estava dado lá a pena dele,
e ele estava preso com água de esgoto até a cintura. Tava bom? Imagina, né? Imagina o questionamento. Pô, meu, tô fazendo tudo certo, fiz tudo certo, e agora eu vou acabar o meu fim assim, preso no meio do esgoto e sabendo que você está assassinado. Então, eu quero perguntar para vocês o seguinte: qual seria a carta, você nessa situação, qual seria o teor da carta que você ia escrever para os seus amigos? Tá? Eu estou sendo injustiçado, eu fiz tudo certinho, eu segui o script e agora eu estou dizendo: esse mundo é mau, é o inimigo que se levantou, ore por mim, né? Gente, vamos ser humanas, né? Seria isso que nós íamos fazer. E o teor da carta de Paulo aos Filipenses é tão diferente que ele fala de alegria o tempo todo. Tá? São 4 capítulos e eu gostaria que vocês depois tivessem a curiosidade de ler. Eu vou resumir alguns versículos assim dessa carta, mas me toca muito isso. Por quê? Quem não sabe do histórico fala: ah, que alegria, acho que ele estava feliz, era aniversário, ganhou um monte de presente, né? Fizeram uma festinha para ele, por isso que ele fala, mas não era. Ele sabia, a pena de morte dele estava, a sentença de morte já estava assinada, ele estava preso no meio do esgoto, preso com aquelas correntes e com, gente, esgoto, ele estava no meio da caca, tá? Você acha que havia saneamento básico em Filipos? Pensa. E ele estava preso lá. E tudo que ele fala é sobre alegria. Então, muitas vezes as pessoas falam assim para mim: ah, mas esse negócio que eu sempre digo, que você tem que ler a Bíblia e tentar botar em prática na sua vida. Ah, mas o que eu vou botar em prática nisso? Bote em prática o seguinte: qual é a sua situação hoje? Então, nós temos problemas, gente. Quem não tem? Ou só eu que tenho, né? Tá todo mundo aí de boa. Nós temos as nossas lutas. Mas, de repente, quando você tem a sua luta, o que é que você vai passar para os outros? Claro que é muito gostoso eu estar com problema, eu deitar no colo da Cleide e chorar, saber que ela vai chorar comigo e vai me dar até um beijinho. Entendeu? Mas isso é gostoso, é confortável. Mas Paulo tinha na cabeça dele que ele tinha que vender, mandar, mostrar o evangelho do amor e da esperança. Então, ele nessa situação, ele tem a capacidade de escrever isso aqui. Vamos lá primeiro. Se vocês quiserem anotar os textos, a minha Bíblia é toda marcada. Ela já está se desfazendo, gente. Eu nem ando com ela muito para não perder as páginas, porque eu não decorei ela inteira. Se eu perder as páginas, eu não vou saber mesmo o que tem. Então, no primeiro capítulo, primeiro ele Timóteo que estou escrevendo, né? E ele fala assim: dou graças a Deus por tudo que recordo de vocês, né? Com alegria e súplica por todos vós e todas as minhas orações. Quer dizer, ele está orando pela igreja. Ele está nessa situação, ele está orando pelos outros, tá? Tá bom? Não está lá deitado na cama, orem por mim. Ele está nessa situação e está com alegria orando pela igreja de Filipos, tá? E ele fala no versículo 6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo. Esse versículo eu gosto de usar para mim, sabe? Então é assim, tem o defeito, gente, tem um montão, mas tem paciência, eu estou em reforma. Porque aquele que começou a boa obra não terminou. Olha, ele está tendo um trabalho, gente, para que eu fique perfeita, você não imagina o trabalho que o Espírito Santo está tendo. Mas Paulo diz isso, tá? Então, estou plenamente certo, você está falando com o pessoal de Filipos, né? Que a boa obra que Deus começou em você, ele vai terminar. Então, isso é muito legal para você saber que você não está sozinho. E, às vezes, uma obra ou uma reforma precisa quebrar uma parede. Para você trocar um piso, você precisa descer a marreta, quebrar o piso para pôr um piso novo. Para você reformar, você tem que cortar. E às vezes é essa reforma que está passando na nossa vida e a gente fica chorando desesperado, né? Então, isso ele fala no capítulo 1, versículo 6. E também ele fala, né? Ele fala do amor, ele fala umas coisas muito legais aqui. Ele fala sobre a unidade, mas aí ele vai resumindo, depois do capítulo 2, gente, aí ele fala: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria.
Então ele fala assim: eu estou alegre, mas eu quero ser mais alegre. Então contem para mim o que está acontecendo, tá? E aí, no versículo 3, gente, olha o que ele fala. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Isso são conselhos que ele dá. Gente, ele está nessa situação e ele se acha ainda capaz de falar com alegria e nos dar conselho para viver bem. Então ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a você mesmo. Nós temos essa capacidade de considerar aquele que está do lado, ele é superior a mim? Eu tenho que honrar a pessoa que está do meu lado, porque ele pode ser, mesmo que ele não seja, se você considera a pessoa superior a você, o que, que você vai fazer? Você vai ter um outro tipo de comportamento com ela, você vai forçar essa pessoa a crescer também. Então, é aquela história. Você vai no caixa, no supermercado, a menina do caixa tá de mau humor, te dá 3 coisas, você pega e devolve com mais outros 2. Pronto, virou uma briga. Agora, você vai lá, você vê que ela tá trombuda e você dá um sorriso, você desmonta a pessoa. Nós já falamos isso, acho que semana passada. Um sorriso, uma palavra boa, valorizar o outro. Aqui nos Estados Unidos tem um hábito que é de elogiar, né? Um barato. Que a pessoa olha para você e tem que te elogiar. E às vezes você tá vendo que ela tá procurando alguma coisa para elogiar, mas faz parte da educação do americano. E assim, e eu acho que é muito legal, porque todos nós temos, sabe? Você tem que ser despertado para elogiar alguém. Não há alguém que não tenha uma qualidade. Então, Paulo fala aqui, você quer viver bem? Então, considere o outro superior a você. Procure uma qualidade e foque na qualidade, tá? Hoje é aniversário da minha mãe e eu fiz um bilhetinho para ela, ela não pode enxergar mais, mas a minha irmã leu, né? E eu estava declinando as qualidades dela. Minha mãe tem defeitos? Tem, né? Eu tenho, né? Vocês têm. Acho que só a Cássia que não tem defeito, né? O resto todo mundo tem, né? Então, o que acontece? Eu vou ficar me pegando nos defeitos, nas mágoas que eu tenho das pessoas? Não, porque o meu marido fez isso comigo, porque minha irmã fez isso porque eu sofri. Vamos mudar o foco? Sair da frequência? Vamos mudar o foco? Então, quais são as qualidades da pessoa? E se ponha em frente à pessoa como ela fosse superior a você. Nós vemos muitas histórias verdadeiras de rainhas e princesas que tem aqueles que são snob, que tem e pisa em todo mundo, e aquele que é mais simpático, que chega, conversa, abraça o povo, conversa, abraça. Sempre, essas pessoas são muito mais seguidas e respeitadas, tá? Porque você valoriza o outro. E você valorizando o outro, você está ganhando um amigo, um coração agradecido. É difícil? É, porque tem gente que tá louco. Você tem que ficar procurando uma coisa para elogiar, mas vai achar, tá? Então, o conselho de Paulo para você ter a alegria completa, tá? Tudo isso aqui é Paulo falando, ele escreve todo esse livro, essa carta, para nos mostrar que nós podemos ser alegres nos problemas. Então, você quer ter a alegria completa? Você quer ser feliz? Não faça nada por partidarismo ou vanglória. O que é vanglória? Uma vanglória só para mim e uma glória vã, que não tem, a glória não tem que ser sua. As pessoas têm que reconhecer em você. Entendeu? Essa é a diferença. Quando as pessoas reconhecem as suas qualidades ou você fica impondo. É como respeito. Respeito você não impõe, você conquista. Quem tenta impor respeito, na verdade, está impondo medo. E medo não tem retorno, não tem nada, não tem valor uma pessoa ter medo de você. Agora, o respeito é outra coisa. Então, aqui ele fala, considerando cada um de vós superiores, os outros superiores a mim mesmo. Então, essas são as receitas para você ser feliz. Isso aí está no capítulo 2, no versículo 3. Depois, aí se você agir dessa forma, olha lá o que ele diz no versículo 10. Para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e embaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando você começa a ter um comportamento assim, as pessoas vão ver Jesus espelhado em você. E quem vai ser glorificado? Vai ser a Ana? Não. Vai ser o Deus que ela serve. Olha como a Ana é diferente. Por quê? Porque ela está refletindo a beleza de Cristo, que é Cristo, ele não precisava, ele era o rei e senhor, e ele desceu da terra, ele morreu pelo meu pecado, então ele me colocou num lugar melhor do que o dele, porque ele se entregou por mim. Então, quando você começa a valorizar
as qualidades das pessoas, você está transparecendo o amor de Deus através de você para atingir ela. E aí você vai ser reconhecido. E é assim que a gente vai instaurar o reino de Deus aqui na Terra, tá? Depois, outra dica para ser feliz, independente da circunstância. Vamos achar lá no versículo do 14, tudo do capítulo 2. Fazei tudo sem murmuração e nem contendas. Ai, que droga, eu tenho que limpar essa casa enorme, porque eu sou escrava aqui mesmo. Fazer o quê, né? Nossa, hoje o dia tá tão quente, não vou nem sair para fora porque eu vou derreter. Aí chove, nossa, como chove. É, porque eu tenho que, olha a quantidade de louça que eu tenho para lavar. Primeiro você tem quantidade de louça para lavar porque você tinha comida e gente para comer. Você não mora sozinho, tem gente dentro da sua casa. Olha, se tá sol, é porque você precisa da luz do sol. Se tá chovendo, é porque você precisa da água da chuva. Se essa casa é grande demais para você limpar, olha que bom que você tem uma casa grande. Tem gente que mora num quartinho e limpa em 15 minutos, tá? Então, aqui fala, fazei tudo sem murmuração. Sabe o que é murmurar? Porque eu que sofro, porque eu sou coitada, porque aqui, porque todo mundo me usa. Meu, muda o foco, vamos ser felizes, muda o foco. Nossa, essa casa é enorme, eu vou limpar ela, não tô com vontade de limpar tudo, vou limpar um cômodo por dia, porque glória a Deus, eu tenho uma casa maravilhosa. Nossa, minha pia tá cheia de louça, porque eu tenho gente na minha casa para comer comigo, eu tive comida para fazer. Ó, eu vi uma menina fazer um negócio, ela abriu a geladeira, eu estava na casa dela, e ela falou, que inferno de vida, não tenho lugar para botar nada dentro dessa geladeira. Hã? Tem gente que queria ter uma geladeira que não tenha, né, espaço. Então, tá entendendo? São coisas que vão acostumando, a gente vai acostumando e a gente vai entrando na frequência de murmurar, de resmungar. Tem gente que resmunga de tudo, que nada tá bom, né? A Rosana Alves, né, que eu gosto muito dela, vocês sabem. A mãe dela morreu com 45 anos. E ela conta que no velório da mãe dela, e a mãe dela disse que era uma serva da igreja, assim, uma mulher maravilhosa, hospitaleira, boa. E ela tá lá com a mãe dela morta, com 45 anos, super nova, né? E chegou uma mulher e falou assim, eu tenho inveja dela. Aí a filha da morta olhou assim, porque pelo menos ela tá deitada, eu tô aqui de pé com uma dor nas costas. Ela disse que virou para a mãe e falou assim, se você quiser trocar, eu não faço questão, pode trocar. Então, tem gente que só sabe reclamar, sabe? Às vezes você tem que falar, tira o óculos escuro. Hello, tira o óculos escuro. E olha as coisas boas. Então, tudo isso são dicas para você ser feliz. Entendeu? Então, muito legal isso. Fazei tudo sem murmuração e sem contenda. Contenda é briga, tá? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Para que as pessoas vejam que você é feliz e filho de Deus. É assim que você vai conquistar as pessoas para Deus, não para você, nem para sua igreja, nem para nada. Despertar nas pessoas o interesse de conhecer. Falar assim, puxa vida, mas a Cleide sofre tanto, e olha como ela está sempre sorrindo, é o Deus que ela serve, pô, eu quero conhecer para mim também. Entendeu? Isso é a melhor maneira de evangelizar. E aí depois, vamos lá. Versículo, capítulo 3. O que ele fala? Versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. De novo, alegrai-vos no Senhor. Ele faz uma carta só falando de alegria. Ele põe uma dica e fala, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor quer dizer o quê? Eu estou doente. Mas Deus pisou na bola comigo? Não. Eu estou doente, eu estou com dor, mas Deus me criou, Deus cuida de mim e Deus cuidou da minha vida eterna, porque mandou o filho dele por mim, certo? Então, hoje eu estou doente, estou com dor, mas eu estou alegre no Senhor, porque ele nunca me falhou. É você separar as coisas. Então, hoje eu estou triste, porque roubaram minha casa, certo? Mas o Deus da minha salvação nunca me falhou. Eu tenho a minha salvação conquistada, a vida eterna. Então, estou alegre, estou feliz, mesmo tendo momentos difíceis. Então, alegrar no Senhor é alegrar com o que Ele é, independente das circunstâncias que você passa. Isso quer dizer para você ser um bobo alegre? Não, não é para você ser um bobo alegre. A gente sabe
tá? Tem dia que a gente gosta dessa expressão, ó que chique, português, presta atenção, ó. Descair o semblante. Acho máxima essa, porque isso aí quer dizer assim, né? Descair o semblante, aquela cara no chão, literalmente. Tem dia que a gente tá assim. E quando você estiver assim, lembra de Paulo, com a sentença de morte dele assinada, preso num monte de caca e falando para os outros, incentivando os outros a serem alegres. Tá? Então, alegrar no Senhor, preso lá, ia ser assassinado, ia ser morto pelo amor de Cristo, mas Cristo não me faltou, porque alguma coisa ele tem de melhor para mim nisso, tá? Aí nós vamos no versículo lá 13. Ah, esse é 10. Irmãos, quanto a mim, tá? Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esqueça o que passou. Para de olhar para trás. Sabe aquele dia que nós falamos do retrovisor? Esquece das coisas e olha para frente para tentar ver o que está vindo. Paulo estava lá sabendo que ele ia ser assassinado. Assim, e foi mesmo, ele foi morto, tá? Isso foi cerrado ao meio, eu acho que ele foi. Então, o que acontece? Ele sabia que ele ia ser morto, mas ele conseguia ver depois disso. Não, esse meu corpo vai morrer. Mas eu sei que eu tenho a vida eterna, eu sei que Cristo criou a vida eterna quando ele ressuscitou, e eu encontrei com ele, e ele me resgatou, entendeu? Procure sempre para frente. Eu digo uma coisa, por pior que seja a situação, Deus sempre vai te dar o livramento. Todos nós sabemos, ninguém quer morrer, mas todos nós sabemos que nós vamos morrer um dia. Então, nós vemos, de repente, pessoas jovens, pessoas que sofreram um acidente e morreram instantaneamente. Você fala, ai, Deus não foi justo? Deus, às vezes, estava livrando ele de algo mais para frente. Você não imagina o que essa pessoa ia passar na frente. Então, quem somos nós para julgar, já que Deus é onisciente? Então, aqui Paulo fala, deixa as coisas para trás. E olha que ele fala isso, e nós não estamos com a sentença de morte decretada, e ele estava. E ele fala, eu olho para frente, para as coisas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. As coisas que estavam diante dele, era ele ser morto. Mas ele ainda tinha esperança, porque a esperança dele, a alegria dele não se baseava aqui. E ele lembra, gente, Jesus falou para ele, você persegue e você vai saber o que é ser perseguido por amor do meu nome. E ele não desistiu, ele foi até o fim. Eu tenho certeza que nós vamos chegar lá, nós vamos querer levar um papão com ele. Porque lá tem os banquinhos, né? Vocês sabem que eu já tinha uma visão assim, imaginei na minha cabeça, que no céu tem uns banquinhos de praça, que é pra gente conversar com os caras lá. Você já vai marcando, porque tem uns caras que eu quero saber umas coisas, viu? Vou sentar lá no banquinho para me explicar. E Paulo, a fila vai ser grande. Porque, gente do céu, mano do céu, como diz todo bom paulista, né? Mano do céu, imagina o que esse cara passou. E aqui é o final da vida dele. O final da vida dele, em vez de ele estar chorando, ele está desesperado, está pedindo, ele está falando, alegrai-vos, alegrai-vos. Eu não quero olhar para trás, eu quero olhar para frente, para ver o que vem para frente. Gente, para frente ele ia matar ele. E ele estava alegre, sabendo que Deus vai cuidar de mim. Olha só. Aí, isso já está no finalzinho, que são quatro capítulos só, e aí ele fala, seja a sua moderação, de novo, alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo, alegrai-vos, tá? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, aqui tá mandando a gente ser equilibrado, tá? Moderação, que é uma forma, na verdade, ele acho que ele estava falando assim, escreve aí, larga a mão de ser doida. Aí o Timóteo falou, Paulo, a gente não pode escrever isso. Então tá bom, seja a vossa moderação conhecida de todos, né? Que às vezes tem que amenizar um pouco. E aí diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Você quer ser feliz? Mesmo no meio do problema, não ande ansioso, tá? Isso nós vamos ver no estudo de quinta-feira, nós vamos falar sobre isso, tá? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo. A pergunta da Cássia sobre o nosso estudo lá da oração dominical. Paulo fala aqui, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graça. Então, pode pedir? Pode. Deus quer que você fale realmente o que você quer para ele. E com oração e súplica. Gente, você sabe o que é súplica?
é implorar, é desesperar, é pedir mesmo com o coração rasgado e com ações de graça. Isso que é o quê? Senhor, eu preciso de tal coisa, eu te agradeço porque o Senhor já me respondeu. Né? Fácil isso? Mesmo no aperreio, gente, vamos lembrar onde é que ele estava mesmo? Num poço de cocô, sabendo que ia morrer, tá? Faça a oração de súplica com alegria e já agradecendo, tá? E aí depois, o final, ele fala assim, e finalmente, irmãos, olha que legal isso. Depois eu vou ter que passar os textos para vocês, que esses textos a gente tem que gravar na cabeça para usar no momento oportuno. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é que ocupa o nosso pensamento? No caso da Ana, a Califórnia está pegando fogo, né? No Brasil, vai fechar as escolas tudo de novo, o vírus está comendo solto lá, né? A Cássia tá com o pai doente, a minha mãe tá ruinzinha, tá fazendo aniversário hoje e tá muito ruim. Eu vou ficar pensando nisso. Nós temos que ter essas preocupações realmente, não podemos ser alienados, mas o que vai ocupar o meu pensamento? Tudo que é verdadeiro. Não fique ocupando a sua mente com fábulas, com notícias falsas, com mimimi, com post de Facebook e notícia da Rede Globo, tá? Tudo que é respeitável. Eu não vou ocupar minha mente com palavras jocosas e falando mal dos outros, denegrindo a imagem de outras pessoas, não importa o quão mal elas são. Enquanto você fica poluindo a sua mente, nós falamos isso, a história lá dos olhos e dos ouvidos, tá? Você não fique poluindo a sua mente com pensamentos negativos sobre as outras pessoas. Paulo fala aqui antes, para você enaltecer, ver as qualidades. Tudo que é justo, tudo que é puro, gente, tudo que é puro. Será que eu tô botando dentro da minha cabeça pensamentos puros ou eu tô botando uns lixinhos lá de vez em quando, né? Tudo que é amável, você consegue pensar só em coisas amáveis a respeito das outras pessoas? E tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, gente, Paulo tá tirando assim, ele já acabou as palavras, ele tá tentando puxar. Se tem alguma coisa, sabe, alguma coisa ainda mais, seja isso que ocupe o vosso pensamento, para que você seja feliz e tenha a alegria da salvação. Você não vai ter a alegria da salvação se você ficar agarrado nas desgraceiras do mundo. Isso é falta de confiança naquele que pagou um alto preço pela sua felicidade e pela sua integridade. Então, seja tudo isso que ocupe o vosso pensamento. Então, sabe, mudar o chip. Mudar o chip. Gente, nós sabemos, o humor da mulher, quando você acorda, abre o olho assim, o seu humor vai determinar todo o humor da sua família inteira, durante todo o dia. É ou não é? Até dos cachorros. Se você acorda de mal, dá pontapé no cachorro, começa a dar coisa até no cachorro e no gato, dá todo mundo bicudo o dia inteiro e você vai ter um dia, eu acho que você perdeu um dia, tá? Então, vamos tentar ocupar o nosso pensamento para ser feliz, porque Jesus nos garantiu a vida em abundância. Vida em abundância não está falando da vida depois que você morrer, não, é a vida agora. Vida em abundância é a alegria, mesmo estando num tanque cheio de cocô. Tá? Então, o que é? Eu não vou pensar na lama que está em volta de mim. Eu não vou pensar nas bactérias, no coronavírus que vai entrar pela minha pele, que eu vou morrer. Eu vou tomar os cuidados que precisa. Mas eu vou rechear minha cabeça com o quê? Olha o sorriso da Ana, que coisa linda. Que vontade de ir lá deitar no colo da Cleide, ganhar um cafuné e sentar lá do ladinho da casa e ficar fazendo crochê. Olha que legal. Eu vou ocupar a minha mente com isso. Entendeu? É o jeito de você ser feliz. Isso não é ser alienado. Nós estamos estudando, gente, nosso grupo, a gente está estudando cada dia mais uma faceta a mais de ser um ser humano legal, tá? Então, tem coisa que você tem que se posicionar, que você tem que... Mas você não pode deixar isso tirar a alegria da salvação, a sua alegria de viver, sabe? Autocomiseração, você ficar com dó de você mesmo, isso também é mentira do capeta, que ele só tem 3 funções.
Matar, roubar e destruir. E matar não é matar a pessoa, porque o diabo não vem dar um tiro de ninguém, na cabeça de ninguém. Ele mata o quê? Ele mata o seu sonho, ele mata a sua alegria de viver, ele rouba a sua paz de espírito e ele destrói a sua autoestima. Não permita. Quando vier com esses papinhos, não escute e recheie o seu pensamento só com o que é bom, o que é agradável, o que é amável. Se alguma boa fama, se algum louvor existe, isso que ocupe o seu pensamento, para você ser feliz, tá? E aí, ele vem aqui naquele versículo que as pessoas chamam de síndrome de Superman. Nós vamos mudar para síndrome de Mulher Maravilha, que é o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. O pessoal esquece de ler o que está antes. O que está antes diz o seguinte. Olha, gente, eu vou ter que ler o texto inteiro porque é muito louco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. Quer dizer, ele estava lá preso e ele está agradecendo, ele está feliz porque esse pessoal foi legal com ele, tá? Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós conseguimos estar alegres em toda e qualquer situação? Ou qualquer probleminha que tem, eu entro no meu quarto, fecho a luz e deixe-me morrer, tá? Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tendo fartura como fome. É muito fácil você estar feliz se o seu armário está cheio. Mas você já passou fome e conseguiu estar feliz de fome? E aqui eu não estou nem falando só de fome de comida, não. Às vezes você tem fome e sede de justiça. Às vezes você tem fome e carência de, sabe, de amor, de cuidado, de reconhecimento dos outros, tá? Ele diz, eu sei tanto ter fartura como fome. Assim, abundância como escassez. Eu sei ter tudo isso. E eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por tudo isso porque eu não estou sozinho. Cristo está comigo e me fortalece. E ele estava dentro de um tacho de cocô. Bom, e aí, e ele vai falando, e ele vai contando, ele está terminando a carta, então ele vai indicando e ele fala assim, gente, ele termina a carta com um versículo que eu quero que fique gravado para nós durante essa semana. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que é que está tirando a alegria da sua salvação de hoje. E ele diz o seguinte, na situação que ele estava, que eu acho que era bem pior do que a de todas nós, tá? O que ele fala? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Você crê nisso? Que Cristo Jesus, o Deus, através de Cristo, ele é capaz de suprir todas as suas necessidades. Não é um carro novo, não é dinheiro para pagar aluguel, tá? É a saúde, é o bem-estar, é a paz na sua família, é a plenitude da vida, tá? E ele diz assim, eu sei que o meu Deus, ele é capaz de suprir através de Cristo Jesus todas as nossas necessidades. E aqui ele não fala, mas eu resumo. E é por isso que ele estava alegre. Que ele tinha todos esses problemas, mas ele tinha alegria. Então, gente, essa carta a Filipenses vale a pena a gente ler para poder entender de novo. São 4 capítulos só. E ele fala, mesmo estando com tantos problemas, alegre-se no Senhor. Então, a gente olha isso aqui, a gente só pega isso aqui na gente, né? Pois é. E o meu probleminha na frente disso aí, o que que é? Né? Então, nós olhamos, nós estamos orando pela Laura, já faz 2 semanas que eu não tenho notícia dela. Isso me preocupa um pouco, mas, né? Essa menina está passando por um problema muito pior que o nosso, tá? E, no entanto, a gente fica murmurando porque rasgou a unha e a hora que você foi vestir sua meia de seda, rasgou a meia calça. Ai, que problema, né? Exemplificando, entendeu? O que é o seu problema? Que você não é capaz de se alegrar no Senhor. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso foi Jesus que falou. Então, não importa, eu não estou menosprezando os nossos problemas, mas eu estou dando uma direção de como enfrentar os nossos problemas. Se você sabe que você é cuidado, você sabe que todas essas coisas são momentâneas. Paulo mesmo fala, a minha
breve e momentânea tribulação. Tudo que você está passando vai passar. Então eu pergunto para cada uma de vocês: você nunca teve um problema tão sério que você pensou que não ia aguentar? Olha para trás. E você está firme hoje? Se aquele Deus, o Deus, ele é o mesmo. Aquele que fez isso na sua vida, ele vai fazer de novo. Aquele Deus que de repente está cuidando da Cássia, tá? Ele vai cuidar de mim. Aquele Deus que fez maravilhas, sabe, de cura na vida do outro, ele vai fazer na minha também. Aquele Deus que me livrou daquele dia que eu não tinha dinheiro para comprar pão e que passou, gente, passou. Tire os olhos do que passou e olhe para frente, porque o seu Deus é o mesmo, ele não muda. E mantenha-se alegre, porque a alegria no meio da tristeza, sabe o que é? É confiança, é fé. Você só vai ter alegria se você tiver fé, se você conhecer o seu Pai, que é aquele que é capaz de cuidar de você. Se você conhece ele intimamente, você vai saber que ele nunca falha. E tudo que ele fez, ele vai continuar fazendo, porque ele não muda. Então, vamos pegar os nossos momentos de tristeza, tentar resolver, não estou falando para você ser alienado, mas vamos tentar resolver, mas vamos ter um foco, eu vou passar por isso, eu vou passar por isso, e não vou ficar pensando em lixo, não vou botar tristeza na minha mente, eu vou olhar para o alvo, porque aquele que começou a boa obra em minha vida, ele não terminou. Ele não terminou. E eu posso tudo, eu posso passar por tudo, porque Cristo me fortalece, eu estou de mão dada com ele. Que essa seja a nossa palavra para essa semana, tá? De novo, eu vou ler o último versículo, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter decorado, que está no Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Cada uma das necessidades que você tem essa semana, o nosso Deus é capaz de suprir. E ele está falando assim: senta aqui no colo do papai, te dá um beijinho na testa e fala assim: fica comigo aqui que eu vou cuidar para você. Amém?